Você já se sentiu completamente excluído? Rejeitado por todos ao seu redor? Imagine viver numa solidão tão profunda que até sua própria voz se torna um alarme de perigo para os outros. Hoje, eu quero te contar uma história que vai tocar o seu coração de uma maneira muito especial. É a história de um homem que não tinha mais nada, nenhuma esperança, nenhum futuro, nenhum contato humano. Um homem condenado pela sociedade, pela religião e até mesmo por si próprio. Mas sabe o que aconteceu quando ele encontrou Jesus? Ah, meu amigo, prepare seu coração, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga o amor de Deus. Fique comigo até o final, porque eu tenho uma promessa linda das Escrituras especialmente para você. No tempo de Jesus, havia uma doença que não era apenas física, era uma sentença de morte social, a lepra. E olha, eu preciso te explicar o que isso significava, porque talvez você não consiga imaginar o horror que era essa condição. Ellen White, em seus escritos, descreve isso de forma magistral. Ela diz: de todas as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso e seu terrível efeito sobre as vítimas enchiam de temor aos mais corajosos. E olha só como era vista pelos judeus. Entre os judeus, era considerada um juízo pelo pecado, e daí ser chamada o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, inextirpável, mortal, olhavam-na como símbolo do pecado. Você entendeu? Não era só uma doença, era considerada uma maldição divina. As pessoas acreditavam que Deus estava punindo aquela pessoa. Imagine carregar não apenas a dor física, mas também o peso de sentir que até o Criador te abandonou. E a lei era impiedosa. Ellen White continua: pela lei ritual, o leproso era considerado impuro. Tudo quanto ele tocasse estava imundo. O ar era corrompido por seu hálito. Como uma criatura já morta, excluíam-no das habitações dos homens. Agora presta atenção nesse processo devastador. Uma pessoa suspeita de estar com essa doença devia apresentar-se aos sacerdotes, os quais a examinavam e decidiam o caso. Se declarado leproso, era isolado da família, separado da congregação de Israel e condenado a se associar unicamente com outros leprosos. Não havia exceção nem mesmo para reis e príncipes. Um governante atacado dessa terrível doença devia renunciar ao trono e fugir da sociedade. Poder, riqueza, status, nada importava diante da lepra. E agora vem a parte que mais parte o coração. Longe dos parentes e amigos, o leproso devia suportar a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, rasgar os vestidos e fazer soar o alarme, advertindo a todos para que fugissem de sua contaminadora presença. Imagine ter que proclamar sua própria vergonha, afastar as pessoas que você ama com suas próprias palavras. O grito imundo, imundo, vindo em lamentosos tons do solitário desterrado, era um sinal ouvido com temor e repulsão. Ei, se essa história está tocando seu coração, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias bíblicas que vão fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Jesus. E olha, deixa um comentário me contando: você já sentiu que estava distante demais de Deus para ser alcançado? Eu quero saber da sua história também. Mas agora, a história toma um rumo diferente. Ellen White nos conta. Na região do Ministério de Cristo, achavam-se muitos desses sofredores. Quando um deles ouviu a notícia de sua obra, a fé começou a despontar em seu coração. Você consegue imaginar? Depois de tanto tempo sendo rejeitado, sendo tratado como menos que humano, de repente, uma fagulha de esperança. E ela continua descrevendo os pensamentos dele. Se ele pudesse ir a Jesus, seria curado. Mas como encontrar Jesus? Condenado como se achava a um completo isolamento, como se apresentaria ao médico? E Cristo iria curá-lo. Não poderia, como os fariseus e mesmo os médicos, proferir sobre ele uma maldição e adverti-lo a fugir da cidade. Olha que lindo o que acontece em seguida. Pensou em tudo quanto lhe fora dito de Jesus. Ninguém que buscou seu auxílio foi mandado embora. Você está ouvindo?
Ninguém que tinha buscado a ajuda de Jesus foi mandado embora. E então, o desgraçado homem decidiu procurar o Salvador. Apesar de excluído das cidades, quem sabe se não lhe seria possível cruzar-lhe o caminho em qualquer atalho da montanha, ou encontrá-lo enquanto ensinava fora das aldeias. As dificuldades eram grandes, mas é sua única esperança. Então, ele começou a seguir Jesus. E Ellen White descreve maravilhosamente. Ficando de longe, o leproso entendeu algumas palavras dos lábios do Salvador. Ele o viu pondo as mãos sobre os enfermos, viu o coxo, o cego, o paralítico e os que estavam a morrer de várias doenças erguerem-se com saúde, louvando a Deus pela libertação. A cada milagre, algo acontecia dentro dele. Sua fé se robusteceu, aproximou-se mais e mais da multidão que o escutava. E então, as restrições impostas, a segurança do povo, o temor com que todos os homens o olhavam, foram juntamente esquecidos. Pensou unicamente na bendita esperança da cura. E então ele apareceu. Ellen White não poupa detalhes. Ele apresentou um repugnante espetáculo. A doença fizera tremendas marcas e seu corpo em decadência era horrível de ver-se. E a reação da multidão. Ao avistá-lo, o povo recuou. Em seu terror, atropelavam-se uns aos outros para escapar do contato com ele. Alguns tentavam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Mas olha o que aconteceu com esse homem. Ele nem os viu, nem os ouviu. Suas expressões de repugnância não o atingiram. Viu tão somente o Filho de Deus, ouviu unicamente a voz que comunica vida. E então, avançando para Jesus, atirou-se aos seus pés com o grito: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Agora presta atenção no que acontece aqui, porque isso é tudo. Ellen White nos conta. Jesus respondeu: quero ser limpo, e pôs-lhe as mãos em cima. Ele tocou aquele homem. Você consegue imaginar quanto tempo fazia que ninguém tocava nesse homem? Anos, talvez décadas, sem um abraço, sem um aperto de mão, sem nenhum contato humano. E Jesus não apenas falou de longe, ele tocou. Ele restaurou não só o corpo, mas a dignidade e a humanidade daquele homem. E olha o que aconteceu. Imediatamente se operou uma mudança no leproso. Seu sangue tornou-se sadio, os nervos sensíveis, firmes os músculos. A pele de um branco fora do natural, escamosa, peculiar à lepra, desapareceu e sua carne ficou semelhante à de uma criancinha. Completamente, totalmente, miraculosamente curado. Agora, Jesus pediu algo específico. Ellen White explica o porquê. Se os sacerdotes soubessem os fatos referentes à cura do leproso, seu ódio para com Cristo os levaria a dar uma sentença desonesta. Jesus desejava assegurar uma decisão imparcial. Pediu, portanto, ao homem que a ninguém contasse a cura, mas se apresentasse sem demora no templo com uma oferta, antes que qualquer rumor acerca do milagre se espalhasse. E ela continua. Antes que os sacerdotes pudessem aceitar tal oferta, exigia-se deles que examinassem o ofertante e se certificassem de sua completa cura. Esse exame foi feito. Os sacerdotes que haviam condenado o leproso ao exílio testificaram da cura. Que momento poderoso! Os mesmos que o condenaram agora tinham que testemunhar seu milagre. O homem restabelecido foi restituído à família e à sociedade. Sentiu que a dádiva da saúde era muito preciosa. Regozijava-se no vigor da varonilidade e em se ver entre os seus. E olha o que ele fez. Não obstante a advertência de Jesus, ele não podia por mais tempo ocultar sua cura. E foi alegremente proclamando por todos os lugares o poder daquele que o tinha curado. E eu entendo ele, viu? Quando você experimenta uma transformação real, quando Jesus toca sua vida de verdade, é impossível ficar quieto. Que história incrível, não é? Se você está sendo tocado por essa mensagem, curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa saber que Jesus ainda transforma vidas hoje. E não esquece de comentar, eu creio, se você acredita no poder de Jesus. Agora, deixa eu te mostrar algo poderoso sobre essa história. Ellen White faz uma aplicação espiritual profunda. Ela diz:
Quando esse homem chegou a Jesus, estava cheio de lepra. Seu mortal veneno enchia-lhe o corpo todo. Os discípulos tentaram impedir que seu mestre o tocasse, pois aquele que tocasse num leproso ficava também imundo. Mas presta atenção. Mas ao colocar a mão sobre o leproso, Jesus não recebeu nenhuma contaminação. A lepra estava purificada. E agora vem a aplicação. Assim se dá com a lepra do pecado, profundamente arraigada, mortífera, impossível de ser purificada por poder humano. Ellen White cita Isaías para descrever nossa condição. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres. Mas aqui está a boa notícia. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebe nenhuma poluição. Sua presença era restauradora virtude para o pecador. E agora, presta atenção nessa promessa maravilhosa. Quem quer que lhe cair aos pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ouvirá a resposta: quero ser limpo. Ellen White nos ensina algo interessante sobre como Deus responde às orações. Em alguns casos de cura, Jesus não concedia imediatamente a bênção solicitada. Mas, no caso da lepra, mal o apelo era feito, era ela concedida. E ela explica: quando oramos por bênçãos terrestres, a resposta à nossa petição pode ser retardada. Ou Deus talvez nos dê uma coisa diversa daquela que pedimos. Não assim, porém, quando oramos por libertação do pecado. Por quê? É sua vontade purificar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. E ela cita a palavra: Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ellen White descreve lindamente o coração de Jesus. Jesus olhava aos aflitos e desalentados, aqueles cujas esperanças se haviam desvanecido e que procuravam, com alegrias terrenas, acalentar os anseios da alma, e convidava todos a nele buscarem descanso. E qual era o convite dele? Com ternura, pedia ao fatigado povo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E ela explica: por essas palavras, Cristo se dirigia a todos os seres humanos. Saibam-no eles ou não, todos se acham cansados e oprimidos. Todos estão vergados sob fardos que unicamente Cristo pode remover. Qual é o fardo mais pesado? O mais pesado fardo que levamos é o do pecado. Se fôssemos deixados a suportar-lhe o peso, ele nos esmagaria. Mas aquele que era sem pecado tomou-nos o lugar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele carregou o fardo de nossa culpa. Ele tomará o peso de nossos cansados ombros. Ele nos dará descanso. O fardo de cuidado e aflição, ele o conduzirá também. Convida-nos a lançar sobre ele toda a nossa solicitude, pois traz-nos sobre o coração. Agora Ellen White nos mostra quem é Jesus para nós hoje. O irmão mais velho de nossa família acha-se ao lado do trono eterno. Olha para toda pessoa que volve o rosto para ele como o Salvador. E ela continua: conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. Pois, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, ela fala diretamente com você. Está vigiando por ti, tremente filho de Deus. Estás tentado? Ele te livrará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te há de curar. Olha que lindo! O Senhor conta o número das estrelas, todavia, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Ele conhece cada uma dos bilhões de estrelas no universo e, ao mesmo tempo, conhece cada ferida do seu coração.
Esse vídeo está abençoando você? Então, compartilha ele agora. Alguém na sua família, um amigo, aquela pessoa que está passando por um momento difícil, manda para ela. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Ellen White nos dá um conselho prático. Sejam quais forem vossas ansiedades e provações, exponde o caso perante o Senhor. Vosso espírito será fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá para vos libertardes de todo embaraço e dificuldade. E aqui está um princípio poderoso. Quanto mais fraco e impotente vos reconhecerdes, tanto mais forte vos tornareis em sua força. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais abençoado o descanso em os lançar sobre vosso ajudador. Ela continua: as circunstâncias podem separar amigos. As ondas desassossegadas do vasto mar podem rolar entre nós e eles. Mas nenhuma circunstância, distância alguma nos pode separar do Salvador. Estejamos onde estivermos, Ele se acha à nossa mão direita para sustentar, manter, proteger e animar. E agora Ellen White faz uma comparação que vai mexer com seu coração. Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus remidos. Pensa numa mãe segurando seu bebê. Todo aquele amor multiplica infinitamente e ainda assim não chega perto do amor que Jesus tem por você. É nosso privilégio descansar em seu amor, dizer: nele confiarei, pois deu a sua vida por mim. E ela termina com esta verdade poderosa: o amor humano pode mudar, mas o amor de Cristo não conhece variação. Quando a Ele clamamos por socorro, sua mão está estendida para salvar. Então agora, neste momento, eu quero fazer uma pergunta direta para você. Você se identifica com aquele leproso? Você se sente excluído, rejeitado, longe demais de Deus? Você carrega feridas, vergonhas, pecados que te fazem pensar que não tem mais jeito? Então escuta bem o que eu vou te dizer. Jesus quer te tocar hoje. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você está longe. Não importa quão imundo você se sente pela lei, pela religião, pela sociedade ou por você mesmo. Jesus está estendendo a mão. E Ele está dizendo para você, exatamente como disse aquele leproso há 2000 anos: eu quero ser limpo. Você só precisa fazer o que aquele homem fez, cair aos pés de Jesus e dizer com fé: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E eu te garanto, porque a palavra de Deus garante, que você vai experimentar o mesmo milagre, a mesma transformação, a mesma restauração completa. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo: Jesus me purifica. Eu quero orar por cada um de vocês que está dando esse passo de fé hoje. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Toda semana tem história nova aqui para fortalecer sua fé. E eu quero terminar deixando uma promessa de Deus para você. Uma promessa que mostra que, não importa o que aconteça, o amor dele por você nunca vai mudar. Está em Isaías 54:10 e diz assim: as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. As montanhas podem se mover, os montes podem tremer, tudo ao seu redor pode desmoronar, mas a bondade de Deus, a misericórdia dele, o compromisso de paz que ele fez com você, isso nunca vai mudar, porque ele se compadece de você. Que essa verdade entre profundamente no seu coração hoje, que você sinta o toque de Jesus na sua vida, assim como aquele leproso sentiu há 2000 anos, e que você saia daqui completamente transformado, completamente restaurado, proclamando por onde você passar o poder daquele que te curou. Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.